Eu quero ficar perto de tudo que acho certo, até o dia em que eu mudar de opinião. A minha experiência, meu pacto com a ciência, o meu conhecimento é minha distração. Coisas que eu sei, eu adivinho sem ninguém ter me contado. Coisas que eu sei, o meu rádio relógio marca o tempo errado. Aperte o play. Boa noite, boa noite, boa noite. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa Semana da Ciência Extraordinária. Essa música que eu comecei cantando aqui tem tudo a ver com o tema da nossa aula de hoje. Nossa live tem um assunto muito importante, que é o ensino de ciências. Essa Semana da Ciência Extraordinária, ela é composta de 4 lives. Na segunda, que é a de hoje, terça, quarta e quinta. E nós teremos também 4 vídeos. E esses vídeos são os vídeos das experiências que vão ser lançados no grupo do WhatsApp na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Também vai estar no nosso grupo do WhatsApp a lista de materiais. Então, se você não fez a sua inscrição para a Semana da Ciência Extraordinária, tem o link aqui na bio, você vai clicar, vai se inscrever, vai entrar no grupo do WhatsApp para você receber os vídeos da Sabidinha, que são os vídeos das experiências, para você receber a lista dos materiais utilizados em cada experiência e também as notificações de cada uma das lives para você não perder. Lá no seu e-mail também você pode estar checando as notificações de cada uma das nossas lives, para que você consiga então aproveitar ao máximo essa semana que está extraordinária. Muito boa noite para você que está aqui. Pessoal, preparados para a nossa live? Quem é que lembra do tema? O ensino de ciências. Você já parou para pensar a respeito do significado da palavra ciências? Já parou para pensar no significado da palavra cienciar? Alguém aqui sabe, quer escrever aqui no WhatsApp? WhatsApp não, né? Aqui nos comentários do Instagram, o significado da palavra ciência? No dicionário, está dizendo que é conhecimento atento e aprofundado de algo. Também tem outra definição, é um corpo de conhecimento sistematizado, adquiridos via a observação, via identificação, pesquisa e explicação de determinadas categorias, fenômenos, fatos, usando então uma fórmula metodológica, o método científico. Vou tentar simplificar um pouquinho, tá? É um conhecimento, então, é um saber excessivo que é conseguido pela prática do raciocínio e da reflexão. Interessante, né? O significado da palavra ciência. Você tinha ciência de quão ampla é essa disciplina de ciências? A percepção sobre a importância da área das ciências na escola e na formação dos nossos alunos, ela é recente. Isso mesmo, recente. Lá no século XIX, até a década de 1950, houve um predomínio de um pensamento que o conhecimento era sempre neutro. E as descobertas, os saberes, eles eram verdades únicas e definitivas. Então eu comecei, né, cantando aqui a live, quem perdeu o comecinho, eu estava cantando uma música da Luísa Posse, que fala, né, eu quero ficar perto de tudo que eu acho certo, até o dia em que eu mudar de opinião. A ciência está sempre fazendo novas descobertas, não é verdade absoluta, não é definitivo. E aí, antigamente, as pessoas tratavam a ciência dessa maneira.
A maneira de ensinar os alunos durante muitos anos, né, durante décadas, continuou seguindo a metodologia onde tinha o professor, o livro didático, e o professor ele era o centro da transmissão do conhecimento, e esse estilo, né, essa metodologia ficou conhecida como metodologia tradicional, ou uma metodologia conteudista. E que, infelizmente, existem muitas escolas e muitos professores que estão nessa metodologia tradicional, nessa metodologia conteudista. Porém, lá em 1960, a prática pedagógica começou a ser um pouquinho questionada. Mas é só conteúdo? E surgiu lá nos Estados Unidos, e foi para a Inglaterra, foi para a França, e chegou aqui no nosso país, chegou aqui no nosso Brasil, essa nova ideia nesse cenário mundial, porque havia uma disputa econômica entre os países e os blocos econômicos. Foi então que desenvolver tecnologias, usá-las e para produzir riquezas começou a ser fundamental para a nossa nação. Era preciso formar mais e mais pessoas com capacidade de criar novos produtos, métodos e procedimentos. Surgiram as escolas técnicas. Somente então, lá no século de 1970, gente, vocês vão entender onde eu quero chegar, para falar dessa questão da evolução do ensino de ciências. Lá em 1970, a partir das descobertas sobre como a criança aprende, gente, olha já, né? A neurociência aparecendo, como que a criança aprende, é que se percebeu a necessidade de fazer uma mudança, certo? Essa forma de apresentar o conteúdo, porque a criança já possui conteúdos pré-adquiridos dentro da sua casa, na sua vivência. Então o professor ele tem que utilizar esses conteúdos para poder expor o seu conhecimento, e assim o aluno vai poder ajustar o que ele sabia com o que ele vai começar a aprender e formar um novo conteúdo, né? Um novo conhecimento. Então, essa abordagem ela é bem diferente lá do ensino técnico, né? O fundamental passou, né, a apoiar as crianças, né, os alunos, a despertar a curiosidade, a despertar o conhecimento. É a famosa perspectiva investigativa, que até hoje é apontada como a mais adequada no ensino da disciplina de ciências. Será que você estava me prestando atenção? Boa noite, galera que tá chegando aqui. Qual que é mesmo a tendência atual do ensino de ciências? Será que é o tradicional? Será que é o tecnista? Ou será que é, deixa eu ver, uma tendência de transmitir, né, a ideia de observar, questionar? Vou esperar você responder aqui na live. Qual que será que é a tendência atual do ensino de ciências? Acabei de falar, então, enquanto vocês vão pensando aí para responder qual que é a tendência atual, eu vou lembrar vocês que amanhã a nossa live é uma live sobre perguntas. Uma live, né, que tem como temas perguntas que movem o mundo. Assim que acabar a live de hoje, eu vou colocar uma caixinha aqui para você colocar algumas perguntas que os seus alunos fazem para você, que o seu filho faz para você, que você fica assim, meu Deus, e agora? Como eu posso responder isso para ele? Tá? E aí, né, durante a nossa live de amanhã, eu vou estar falando um pouquinho da importância mesmo de usar essas perguntas, né, de responder essas perguntas. Não é sim porque sim, não é mesmo? Boa noite, boa noite. E aí, pessoal? E hoje, qual que é a tendência da disciplina de ciências, né, do ensino de ciências? É fazer com que o aluno observe, é fazer com que o aluno pesquise em diversas fontes e questione. Ele precisa registrar para aprender. A observação, a investigação são fundamentais para que o aluno consiga entender os fenômenos naturais, para que o aluno consiga entender os fenômenos produzidos dentro ali do laboratório, quando a gente vai fazer alguma experiência, tá? O conteúdo, o valor didático da experiência tem uma importância enorme no dia a dia do aprendizado. Então, os experimentos que antigamente só eram utilizados para poder comprovar
aquilo que já era colocado na teoria. Então, normalmente o pessoal fazia assim, eu vou dar a teoria, aí depois que eu expliquei para os meus alunos a teoria, eu vou agora levar eles no laboratório para fazer a prática. Hoje nós já estamos fazendo o contrário. Nós estamos levando os alunos primeiro para pensar na experiência, tentarem imaginar o porquê que teve aquele resultado, para ele conseguir construir o conhecimento. Não é dado de forma inteira para a criança. O professor vai estar sempre, mediando esse processo, mas não é expor o conteúdo e levar no laboratório. Leve ao laboratório, faça as experiências, levante questionamentos com a turma para depois inserir o conteúdo. E essa metodologia, que é a metodologia investigativa, ela vai facilitar bastante o professor, para o professor, na hora dele avaliar se o aluno está aprendendo ou não. Porque através dessa metodologia investigativa, ele vai conseguir perceber se ele está tendo dificuldades em algum momento, em algum procedimento, em alguma etapa do conteúdo. Eu já disse e vou repetir várias e várias vezes para você que a tendência do ensino atual, da disciplina de ciências, é fazer com que o aluno observe, fazer com que o aluno pesquise em diversas fontes e questione. E ele tem que sempre estar registrando aquilo que ele está aprendendo. Entender o porquê das coisas. Quem aqui tem criança pequena em casa? Quem aqui dá aula para os pequenininhos que estão naquela fase do por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Ai, gente, que fase mais legal, não é? Eles estão sedentos por entender o mundo que está à volta deles. E a família... Opa, bati tudo aqui, tremeu. A família, o professor tem que aproveitar essa oportunidade, porque a criança está sedenta por entender. Mas o ensino de ciências não acontece só nessa fase. O ensino de ciências acontece durante todo o período escolar do aluno. Vira química, vira biologia, vira física, As disciplinas vão sendo desmembradas, mas e a curiosidade? Ficou só naquela fase inicial? Então, durante todo o nosso momento de sala de aula, momento que a gente vai, então, expor algum conteúdo para o aluno, a gente tem que sempre buscar, de alguma forma, fazer com que a criança, fazer com que o aluno tenha curiosidade, que ele tenha vontade de entender o que está acontecendo ali naquele momento. Então, não se esqueça de colocar aqui para mim na caixinha de perguntas, que eu vou colocar logo após essa live, algumas curiosidades que você talvez tenha e que a ciência pode te ajudar a resolver, A entender um pouquinho melhor. Ou coisa que o seu filhinho falou em casa, ou que o seu aluno perguntou e você ficou meio assim, deu uma desconversada e continuou a aula, tá? Então aguarda essas perguntas, porque são as perguntas que movem o mundo, E aí a disciplina de ciências, quando a gente está trabalhando ela dentro da escola, porque a gente está falando ensino de ciências, ela vai ajudar os alunos a encontrar a resposta para muitos questionamentos. E isso vai ajudar a estimular o raciocínio. O método científico que a gente costuma trabalhar na escola, a gente fala assim, que tem que ter o problema, depois a gente vai elaborar as hipóteses para solucionar o problema, depois vem os experimentos, depois vem os resultados dos experimentos para chegar numa conclusão final, certo? Então, se você não sabe o porquê, você vai ter que pensar os motivos, Formular hipóteses. Gente, isso é raciocinar. E muitas vezes, nesse raciocínio, você já vai meio que mentalizando até os próximos resultados após a experiência. Mas se eu fizer isso, o resultado da experiência vai ser esse. E se eu fizer aquilo, o resultado da experiência vai ser esse. Mas não adianta só falar, Temos que provar, fazer a experiência. Então, essa questão de fazer o raciocínio, de instigar o aluno a pensar, Instigar o aluno a ser curioso, é uma área muito importante. E a ciência tá aí, para poder ajudar, o ensino de ciências, tá? Para poder ajudar a criança a ter esse exercício de raciocínio. E isso é tão importante, gente, que existe um programa
Internacional de Avaliação dos Alunos, o PISA, que ele tenta ver o nível de ensino de diversos países de 3 em 3 anos. Tá? Então, a cada 3 em 3 anos faz então uma grande avaliação. Qual é a idade dos alunos que passam por essa avaliação? Alunos de 15 anos. Não são os pequenininhos, são os alunos de 15 anos. E aí, né, durante esse processo de avaliação, está sendo coletadas as informações de acordo com o aprendizado dos conhecimentos de forma geral desse aluno de 15 anos. E o Brasil concorreu com 57 países e ele ficou em 52º, certo? Colocado. 57 ficou 52. Gente do céu, os alunos de 15 anos, eles não estão sabendo perguntar para si, aqui ó, perguntar para cá, ó, para a cabecinha, cérebro, e formular respostas, formular hipóteses, resolver os problemas. E sabe onde é que está a causa desse fracasso desses alunos de 15 anos? Um dos principais fracassos, um dos principais motivos para esse fracasso, para esse resultado tão baixo, é a maneira de ensinar a disciplina de ciências. Que muitas e muitas vezes, gente, está apoiado em ideias equivocadas. E que também não desperta o interesse da turma. Se não desperta o interesse, não desperta a curiosidade, ele não vai absorver o conteúdo, o cérebro dele não vai formar novas conexões, ele não vai conectar informação que ele já tinha com a informação nova e não vai haver aprendizado, porque o aprendizado gera transformação. O padrãozinho, sabe? Pergunta e resposta. Tá lá, né? Acabou de escrever aquela matéria, tem aquele assunto. E aí tá lá aquelas perguntas, o que é, né? Defina, só isso. Não relaciona um conteúdo com o outro, não faz o aluno pensar. Aquelas perguntinhas de respostas prontas mesmo. Que às vezes a gente tem que colocar assim, mas não é, né? A essência das atividades, não deve ser a essência das suas provas. Você sabe qual que é a melhor pergunta para se colocar em uma atividade e colocar em uma prova? A melhor pergunta é aquela que não tem resposta pronta. A melhor pergunta para você colocar em uma atividade, você colocar em uma prova, é aquela que não tem resposta pronta. Sabe aquela que você vai ter que ler um por um e tentar entender como que seu aluno chegou naquela conclusão? Essa é a melhor pergunta. Porque ele vai ter que buscar aqui dentro as informações, ele vai ter que refletir, ele vai ter que se questionar, certo? Ele vai ter que construir os seus próprios argumentos e aí sim ele vai conseguir expor o conteúdo que ele aprendeu, o aprendizado que está dentro dele. Ele formulou esse aprendizado com coisas que ele tinha e com aquilo que você ofereceu em aula. Então fica essa dica. A melhor pergunta é aquela que não tem uma resposta pronta. Aprender definições é importante? Com certeza, certo? Mas relacionar conteúdos, fazer com que ele tenha esse trabalho de pensar para responder, é a melhor pergunta, certo? Então, é por meio do ensino de ciências que a gente consegue compreender, que a gente consegue questionar como que o mundo, o que está acontecendo com o mundo, as transformações que estão acontecendo no mundo, as transformações climáticas, né? E aí, com a tecnologia cada vez mais presente na vida das pessoas, ter conhecimento científico também significa estar preparado. Preparado para quê? Para analisar as questões da contemporaneidade, para ter o seu próprio posicionamento frente a essas questões que estão acontecendo. Esse é um dos objetivos da disciplina de ciência. A gente vive num ambiente onde a realidade está mais virtual do que a própria realidade,
Não é verdade? As crianças, elas estão inseridas dentro do mundinho quadrado. A tela do tablet, a tela do celular, a tela do computador, a tela da televisão. E como é que ele vai entender o mundo lá fora? Através de vídeos da internet? Pode ser que sim. Mas a gente precisa instigar que as crianças e que os alunos observem, questionem. Gente, hoje em dia as crianças não olham mais através das janelas dos seus carros. Elas entram dentro do carro, ligam o celular e ficam lá jogando. Elas não veem mais as paisagens. Elas não reparam os relevos. Elas não veem mais os tipos de plantações que tem no estado de São Paulo. Às vezes a família faz uma viagem de 6 horas de carro e a criança nem viu o que tinha lá fora. As crianças hoje, dentro dos seus carros, elas não olham para as nuvens e imaginam imagens. Nem fazem as brincadeiras das gotas de chuva. Teve uma live que eu falei sobre isso. Escolher uma gotinha e ficar, competindo quem vai chegar primeiro no cantinho do vidro. A criança que entra dentro do carro em um dia frio e liga o seu celular, ela não percebe que o vidro do carro está embaçado. E se percebe, nem pensa, por quê? Ah, tá frio. Mas o que foi que aconteceu para poder ficar embaçado? As crianças de hoje em dia não reparam que as árvores, muitas árvores, inclusive aqui em São José do Rio Preto, elas perdem totalmente suas folhas no inverno. Mas depois elas se enchem de flores. Muitas crianças não sabem que se de noite tem lua no céu, de dia a lua continua lá. Ela não foi iluminada do outro lado. Por que ela não está aparecendo em alguns momentos lá no céu? Porque ali o sol está bem mais forte. Então ela não observa que tem momentos que a gente vê o sol e a lua no céu. E qual que é o nosso papel como professor, como educador, como responsável por transmitir o ensino de ciências? É despertar essa observação. E aí, como é que a gente pode estar fazendo isso, gente? É deitar no chão da escola, vamos olhar para o céu, vamos ver o que tem ali, olhar as nuvens, é fazer um passeio no parque, é organizar viagens com a escola. E nessas viagens, gente, desliga o celular, todo mundo olhando pro vidro. Vamos ver o que tá passando lá fora. Olha a linha do trem. E vai instigando a observação deles, Vamos contar quantos ninhos de João de Barro a gente vê no caminho. E vamos seguindo. Quantas plantações? Plantação do quê? Anota. Então, instigar que eles estejam observando esse mundo, certo? Para que eles saiam desse mundo virtual e entendam, o que está acontecendo lá de fora. É montar relógio de sol. Tem muito professor que faz isso, para a criança ver o tempo passar. É anotar o tempo meteorológico. Fazer aquele cronograma, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e a criança vai, choveu, não choveu. Gente, tem muita escola que já tirou. Sabe aquele cabeçalho que a gente fazia? Hoje o dia está ensolarado. Ou hoje o dia está chuvoso e a gente tinha que desenhar uma nuvenzinha. Nossa, eu fiz muito isso quando eu era aluna. Hoje eu não vejo mais. E às vezes quando eu atendo as crianças lá na clínica, para quem não sabe, além de ser professora de ciências, eu também sou neuropsicopedagoga. E eu peço para olhar os cadernos dos alunos, para estudar junto com eles, orientação ali do estudo. E aí, quando é muito pequenininho, eu também tô lá olhando. E assim, às vezes não coloca nem mais o nome da escola, sabe? No comecinho ali do cabeçalho. E falar, o dia está ensolarado, o dia está chuvoso. Gente, faz a criança entender o tempo, E fez lá o calendáriozinho do tempo que aconteceu, a previsão, que ele olhou no jornal, pode ter olhado até no celular, olhando na internet, e ir conferindo, Isso também é legal. Conferir e ver que é uma previsão. E que às vezes nem sempre vai dar certo. Por quê? Porque a atmosfera está em constante movimento, existe os gases, existe o vento. Então, assim, é fazer com que eles observem. Nós precisamos, pessoal, todos nós, professores de ciências do infantil, professor de ciências do Fundamental 1, professor de ciências do Fundamental 2, professor de biologia, precisa instigar o aluno. Ele precisa ter o gosto de observar. Ele precisa ter o gosto de entender o porquê das coisas. Hoje eu estava saindo do ensino médio e chegou uma aluna e falou assim, eu dou genética para o pessoal do segundo ano, E uma aluna
chegou em mim e falou assim, professora, eu vou fazer uma pergunta de botânica, tá? Tudo bem? Vamos lá, né? Vamos falar sobre botânica. E ela pegou e falou assim, o que, né? Tem na 11 horas e na Dama da Noite, que elas abrem em momentos totalmente diferentes. 11 horas, entre 11 horas e meio-dia, tá abrindo. E a Dama da Noite, né, abre de noite. Gente, olha que legal. Um aluno perguntar isso, né? Não estava relacionado com nada que a gente estava falando na aula, acabou a aula, ela veio perguntar. E você está disposto a explicar o porquê, né? E ele falou, nossa, mas que louco, né? Esse negócio. Gente, que lindo, que maravilhoso poder saber que existem alunos que ainda querem observar, que querem entender o porquê das coisas, não é? Muito bom, é maravilhoso. E aí, pessoal, é claro que eu sei, professores dos pequenininhos, que a gente às vezes tem que dar uma controlada. Porque senão eles ficam todos erguendo a mão e perguntando muitas e muitas coisas e que você não consegue, às vezes, cumprir aquele seu programa, aquele seu, né, o seu semanário que muitas professoras fazem. Então, eu sei que a gente tem que dar uma direção pra aula, tá? Não tô falando pra vocês, né, sair respondendo tudo. Mas é importante, às vezes, fazer uma caixinha de perguntas, né? E aí, toda sexta-feira, ou escolhe um dia, né, da semana para responder essas perguntas. Que nem essa aluna minha, ela é mais velha, ela já entendeu que ela tem que esperar terminar a aula para depois me perguntar. Mas os pequenos não. Então você fala para ele que você está à disposição de responder as dúvidas deles, fazer esse caderninho de perguntas, essa caixinha de perguntas, não vai deixar ele, né, triste por você não responder, porque às vezes eles levantam a mão e você fala assim, tem a ver com a matéria? Aí ele, não. Ah, então não posso falar agora, não é? Eu sei que isso acontece, porque eu dou aula também. Dou aula para os pequenininhos também. Então a gente precisa, né, sempre instigar esse pensamento de observar, de questionar, né? E claro, tentar manter lá, né, o nosso esquema da aula, o nosso programa pedagógico, tá? Todo o nosso projetinho. Eu vou fazer uma brincadeira com vocês. Vocês estão acordados, galera que tá aqui me assistindo ao vivo? Eu vou falar 3 afirmações e você vai ter que me falar se essa informação é mito ou se essa informação é verdade. Tudo bem? Mesmo que você está aí meio tímido, meio tímida para fazer uns comentários aqui, tá? Pensa aí, dentro da sua cabecinha, né? É mito ou verdade, certo? Muito obrigada, pessoal que tá aqui comigo à noite. Eu sei que tem muita gente que estuda à noite, que vai assistir essa live depois. Tem gente que trabalha à noite, tá fazendo outros cursos e falaram pra mim, nossa, Nathalie, eu vou estar assistindo depois, né? A gente mandou pra mim no privado. Gente, eu vou ficar muito feliz se vocês assistirem, né? E não se esqueçam de entrar no grupo do WhatsApp, porque é ali que vai ser postado os vídeos das experiências. É ali que vai ser postado a lista dos materiais de cada uma das experiências, tá? A Sabidinha, minha personagem favorita que eu criei na pandemia, ela vai estar, né, falando e explicando com toda a empolgação dela as experiências que vão aparecer na terça, na quarta, na quinta e na sexta-feira dentro do grupo do WhatsApp. Então, quem tá vendo a live aqui só no Instagram, gente, tem mais coisa acontecendo nessa semana, tá? As lives vão aparecer para todo mundo, de segunda, terça, quarta e quinta. Agora, as experiências só pra galera que tá inscrita. Então, o que você vai ter que fazer? Se inscrever. Tá lá na bio, clica no link, faz toda a sua inscrição, entra no grupo do WhatsApp, checa lá seus e-mails, veja todas as nossas notificações para você não se perder em nenhuma parte da nossa programação. Combinado? Então, o que eu ia fazer? As perguntas. As perguntas. Na verdade, não são perguntas, são 3 afirmações. E você vai ter que pensar se é mito ou se é verdade. Tudo bem? Então, primeira afirmação. A aula de ciências deve ser 100% experimental. Mito ou verdade? A aula de ciências deve ser 100% experimental. Mito ou verdade? Mito! Uma atividade prática, ela não carrega todo o conteúdo, tá? Necessário para poder a criança aprender.
certo? As aulas de laboratório, elas fazem parte, sim, fazem parte da sequência didática, vai envolver, né, exposições teóricas, vai envolver registros dos alunos, vai haver ali a confrontação de ideias, tá? Mas as aulas de ciências não precisam ser 100% experimentais. Então, a ideia, se você é um professor que normalmente aplica o conteúdo na sala de aula, depois leva os alunos para o laboratório, para poder, né, comprovar aquilo que você explicou, muito legal. Mas tenta fazer um pouquinho ao contrário. Faz a experiência antes de aplicar o conteúdo, né? Faça com que eles pensem no que está acontecendo, faça com que eles questionem, simulem resultados e depois falem, nossa, eu pensei isso, mas não foi isso que realmente aconteceu. A construção vai ser bem mais significativa para eles se você puder fazer isso também, tá? Dá uma mesclada, ok? Mas não precisa ficar 100% dentro do laboratório. Segunda afirmação. Experiência não precisa acontecer apenas dentro do laboratório. Experiência não precisa acontecer apenas dentro do laboratório. Mito ou verdade? Você acha que só tem que acontecer no laboratório? Ou você acha que não precisa? Se você acha que não precisa, você vai falar que isso é verdade. Agora, se você acha que experiência só acontece dentro do laboratório, você vai colocar mito, certo? Então, experiência não precisa acontecer apenas dentro do laboratório. Muito bem, é verdade, gente. Você consegue fazer experiências num passeio com o aluno, né? Ir lá fora observar, como eu já falei, o céu, o sol, né? Você pode produzir atividades dinâmicas que vão ser momentos de experimentar aquele aprendizado, de experimentar aquele conteúdo de uma forma dinâmica. Tem uma brincadeira muito legal de cadeia alimentar, que você fala quem que são as plantinhas, quem são os herbívoros, quem são os carnívoros, e eles saem correndo pela escola, sabe? E aí toda vez que, por exemplo, o carnívoro come um herbívoro, o herbívoro ele fica pequenininho, ele tem que abaixar, e aí é como se ele virasse agora os sais minerais para o solo. Que aí na próxima rodada da brincadeira, aquele herbívoro que virou alimento, ele vai se tornar a próxima planta, porque ele, né, morreu, os restinhos dele virou sais minerais e ele é a planta. E aí, conforme você vai fazendo as rodadas, eles vão entendendo que precisa ter um equilíbrio populacional. Porque se tiver só carnívoro, os carnívoros comerem todos os herbívoros na próxima rodada, né, que viraram sais minerais, vão ser plantas. E aí, os carnívoros vão passar fome, certo? E aí eles vão morrer. E aí eles vão morrer, e o que vai acontecer com eles? Vão virar planta também, de repente só tem planta. Né? Fala, meu Deus do céu, né? Então, assim, é uma brincadeira diferente, que todo mundo corre e tal, e que eles vão entender essa questão mesmo do equilíbrio de população, de cadeia alimentar. Isso é experiência. Não precisa estar dentro do laboratório, tá? Depois, se alguém quiser saber as regras dessa brincadeira, coloca nos comentários que eu passo certinho todos os personagens. Tem dia que, dependendo do meu momento de inspiração, eu faço as plaquinhas pra eles. Ou eu coloco tiarinha, sabe? Com as folhinhas, com orelhinha. Depende do meu tempo também, né? Para poder fazer tudo isso. Mas é muito legal. Agora vamos para a nossa terceira frase. Essa terceira afirmação. Para você colocar mito ou verdade. Combinado? Então, terceira frase. Não é preciso memorizar os conteúdos de ciências. Não é preciso memorizar os conteúdos de ciências. Mito ou verdade? Mito, gente. Porque existem conteúdos que precisam ser memorizados. Existem definições que precisam ser entendidas para dar sentido depois, tá? Então, por exemplo, você vai falar o processo lá da fotossíntese. E se ele não guardar o que significa, o que é fotossíntese? Que palavra que é essa? Toda vez que ele for escutar fotossíntese, não aprendi isso não, ele não memorizou, né? Falar, por exemplo, que existem os animais que são carnívoros, herbívoros e onívoros. São palavras, mas ele tem que saber o significado.
Carnívoro, animais que comem carne. Herbívoro, animais que comem vegetais. Onívoros, é uma memorização. Ele entendeu o que é? Sim, ele entendeu, mas ele tem que saber. Porque chega lá na frente, vai chegar um momento que a gente vai perguntar, vai pedir, principalmente na hora de montar a cadeia alimentar, né? Uma coisa também que, assim, eu vejo que os alunos esquecem ao longo dos anos. Vivíparo, ovovivíparo e ovíparo, né? Então, ovíparo é aquele que põe ovo, vivíparo é aquele que se desenvolve dentro da barriguinha da mãe, né? E ovovivíparo fica dentro do ovo, dentro da mãe. Isso a gente acaba ensinando, quando eu dei aula no segundo aninho, eu lembro que era a matéria do segundo aninho, no segundo aninho do Fundamental 1. E aí eles revêem isso ao longo dos anos e esse conteúdo memorizado vai ser utilizado lá no primeiro ano do ensino médio. E aí, se ele não sabe, vai fazer confusão. Então, assim, não é preciso memorizar o conteúdo todo, mas existem conteúdos de ciências, né, que são necessários serem, né, memorizados. São termos que a gente vai usar muito, né? Unicelular, pluricelular, autótrofo, heterótrofo. E a gente precisa, sim, usar uma partezinha da nossa memória para guardar esses registros, tá? O pessoal que participou do Mito da Verdade, vocês estão arrasando aí. Parabéns, muito obrigada. E você que tá aí assistindo depois a live, dá uma olhadinha e vê se você acertou o mito e a verdade. A nossa live tá chegando ao fim. Foi muito bom, gente, estar aqui com vocês nessa noite. Nossa live número 1, né? A live da Semana da Ciência Extraordinária, que tinha como tema o ensino de ciências. Então eu comecei falando um pouquinho da nossa história do ensino de ciências, o que foi acontecendo, e que hoje a gente já tem maior, né, compreensão de que é necessário instigar a criança a pensar, né? E aqui, pessoal, eu gostaria muito, muito, muito de falar para vocês um provérbio africano. Esse provérbio africano diz assim: o conhecimento é como um jardim. Se não for cultivado, não pode ser colhido. No início da live, eu falei a definição de cienciar. Cienciar é conhecimento atento, aprofundado de algo. Quando você, né, se torna um professor de ciência, seja de infantil, seja de Fundamental 1, Fundamental 2, você está ali para oferecer informações para que a criança construa um conhecimento atento, aprofundado, para que ele consiga, né, ter ali um jardim cheinho de novas ideias. Então, se o conhecimento, né, não for cultivado, a gente não tem como colher esse jardim, colher essas flores ou colher esses frutos. Todo aprendizado tem que gerar transformação. Se o nosso aluno não está sendo transformado em nossas aulas, se ele não está mudando os seus hábitos, porque na ciência a gente ensina, né, hábitos de higiene, a gente ensina hábitos de acordo com o cuidado do planeta, né, a gente ensina muitas, né, coisas importantes, né, do dia a dia para ele. Se ele não está tendo essa modificação, ele não está tendo um aprendizado eficaz. Aprendizado sempre tem que gerar transformação. Então lembrem-se sempre disso, que conhecimento é como um jardim, que se não for cultivado, não pode ser colhido. Isso é um provérbio africano. Foi muito bom estar com todos vocês nessa noite, todos os dias, de segunda a quinta, às 7h45 vai estar começando. Então, se você perdeu o comecinho, você pode voltar, né, e ver o comecinho da nossa live de hoje. Muito obrigada, pessoal. Eu encontro vocês amanhã. E não se esqueçam de responder nas caixinhas de perguntas, dúvidas que seus alunos colocam no dia a dia, porque nós vamos estar falando sobre isso na live de amanhã. Combinado? Um beijo para todos e tchau, tchau. Obrigada, pessoal.